Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje uma edição muito especial, porque a gente vai passar com vocês os principais pontos do mapa da mina de domingo. Vamos falar das previsões, vamos aqui comentar um pouco essas previsões com vocês. Então um dia muito aí especial, uma edição feita aí para vocês, né? Já que o mapa da mina foi o sucesso que foi, muita gente assistiu. A gente vai passar aqui também nesses principais pontos para vocês ficarem por dentro aí do que esperar em 2024, qual aí é a trajetória que os principais indicadores podem seguir e isso ajudar vocês aí como uma bússola, um radar aí para saber por onde navegar. Mas antes disso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é o dia que a gente vai relembrar, refazer, foi um sucesso absoluto, né, o mapa da mina, que foi no domingo passado. Então hoje a gente vai passar essa manhã aqui, os próximos minutos, relembrando vocês, mostrando para vocês aí tudo que foi o mapa da mina, falar sobre o que o mercado está pensando, falar sobre o que a gente acha para o câmbio, para a renda fixa, falar sobre nossa visão sobre a Bolsa, né? Então, vamos já começar a falar então aí das nossas previsões? Coloca aí na tela então aí as previsões que a gente tem para o ano de 2024, Débora. Vamos começar por ele, né? O que espera esse mercado aí no relatório Focus? O mercado, ele está, por enquanto, ele está melhorando aos poucos o otimismo dele, né? Já mudou, inclusive, o que o mercado esperava desde o mapa da mina até agora, né? Então, a gente tinha uma inflação esperada de 3,9, a gente tem agora uma inflação esperada de 3,1 para esse ano. A gente tem também um PIB esperado, né? Ou seja, que o crescimento do PIB cresça a 1,6%, que a gente tem uma taxa de câmbio de 4,92% e uma Selic operando em 9%. Será que o mercado acredita bastante aí que nem a gente? Eu acredito o seguinte, que o mercado ainda está um pouco tímido, talvez a gente tenha melhores resultados em relação ao PIB. O próprio FMI revisou o PIB brasileiro para 1,7%. A gente tem algumas boas notícias que estão saindo hoje, por exemplo, saiu a produção industrial acima do esperado. A gente pode ter uma economia urbana um pouco mais pujante ano que vem. Então pode ser que a gente consiga chegar a 1,7, 1,8, um pouco melhor do que o mercado está esperando agora. Só lembrar, né, que a expectativa do mercado para 2023, nessa mesma época do ano, era de um crescimento de só 0,8%. Então, ainda é muito cedo ainda para avaliar a expectativa do mercado, inclusive. Mas o que a gente pode falar é que não será, muito possivelmente, um ano tão positivo quanto o próximo ano. Esse ano será um ano de desaceleração pelas próprias condições econômicas de Brasil e do mundo. O FMI está muito pessimista, o Banco Mundial também está muito pessimista sobre a atividade econômica esse ano. Tem muitos problemas globais, conjunturas globais complicadas, efeitos de políticas monetárias excessivas em todo o resto do mundo. Então, vai ser um ano bom para o Brasil? Muito possivelmente, mas não do mesmo jeito que foi esse ano. Então, esse ano a gente vai ter meio que um marasmo. Isso vai acabar se refletindo, inclusive, né, Débora, nas outras análises que a gente vai acabar fazendo aqui, nas outras previsões que a gente tem, né? Por exemplo, em relação ao câmbio. Você pode falar um pouco aí? Agora é a gente mesmo, tá? Agora é nossa, não é o mercado não é Faria Lima, agora são as nossas previsões. Até porque ano passado a gente acertou tudo e a Faria Lima errou muito, né? Então a gente vai trazer aqui para vocês, né, o que esperamos para o dólar e a gente tem algumas premissas que a gente precisa adotar, né, e explicar para vocês antes de trazer a previsão em si, né? Então a gente precisa pensar que esse ano é um ano de taxa de juros em queda. Então, a gente espera, né, que a taxa de juros continue sendo cortada aqui no Brasil, no ritmo de 0,5 ponto percentual. Esse ritmo pode ser revisto, mas pelo menos para as duas próximas reuniões a gente já tem essa atualização, já tem essa sinalização mais atualizada do Copom. Pelo menos para as duas próximas reuniões já está meio que dado que a gente vai ter a queda de 0,5 ponto percentual. Acontece que em maio, né, as previsões que eram esperadas para março ali de corte na taxa de juros dos Estados Unidos, parece que estão sendo postergadas para maio. Então a gente pode começar a ter alguma mudança no ritmo de corte da Selic depois dessa reunião de maio. Então março e maio devem ser pontos aí muito importantes esse ano.
A gente tem que ficar de olho, justamente porque são as próximas datas de reunião do FONC, né, que é o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos. Então, lá eles podem ali, já na de março, sinalizar algo para de maio. Então, o Jerome Powell, como eu falei durante essa semana, não deixou ali tão descartada a possibilidade de março, mas ele afastou muito essa probabilidade. Então, a probabilidade passou a ser majoritária de corte em maio da taxa de juros dos Estados Unidos. E isso deve fazer com que as taxas de juros, de uma forma global, comecem a se comportar com tendência de queda. E, claro, né, como a gente está falando principalmente aí de taxa de juros dos Estados Unidos, isso afeta o nosso câmbio, né? Porque se a gente tem uma queda nas expectativas de rendimento dos títulos de dívida por lá, isso aumenta o apetite pelo risco, o recurso vai sair desse porto seguro, que são os juros dos Estados Unidos ou essas treasuries, e vai começar a fluir para mercados emergentes, tanto para buscar algum ganho ainda diferencial que possa ter na renda fixa, porque nossa taxa, mesmo em queda, fica mais alta que a de lá, como também aí buscar na nossa bolsa em ativos de risco, né, por isso que a gente chama de apetite pelo risco, buscar esse ganho aqui no nosso mercado emergente. O Brasil é um deles, inclusive foi apontado aí por algumas instituições como o principal, aí, o preferido para receber esse recurso estrangeiro. Claro, a gente está falando de recurso especulativo, a gente sempre tem que ter isso em mente, mas recurso entrando aqui acaba trazendo dólares para patamares mais baixos, como a gente viu aí no fim do ano passado. Mas a gente não pode esquecer que é um ano de incerteza política aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Vocês estavam aí vendo toda a discussão em detalhes aí em relação aos Estados Unidos. A gente tem uma eleição grande presidencial lá e aqui eleições municipais, que a gente não pode também tirar o foco, porque é algo importante, é um termômetro para próximas eleições, e a gente consegue ver como é que vai ser desenhado o mapa político do Brasil. Então, um ano de incertezas, isso pode também mexer aí com as expectativas em relação a dólar. E a gente tem aí, como o André estava falando, expectativas de desaceleração para o crescimento nesse ano. Então, a gente tem que deixar isso em mente, né, porque a gente talvez não cresça como no ano passado e o mundo como um todo não cresça como no ano passado, e isso também pode influenciar dólar. A gente sempre fala aqui, né? Dólar é uma variável super difícil de prever, porque justamente é uma variável que recebe influência de muitas outras. Então, ele acaba ficando muito suscetível e isso pode mudar ali a direção do dólar apenas, né, se a gente tiver um evento muito grande ou um evento que traga um peso maior, isso pode mudar a direção de dólar muito facilmente e de uma forma global. Então, é uma variável muito exposta. A gente tem ainda a produtividade brasileira com anos ruins, né? Quem assistiu o Mapa da Mina completo, a gente fala bastante sobre isso, sobre a necessidade de investimento, pesquisa em desenvolvimento, como a competitividade acaba afetando aqui o nosso Brasil e a gente acaba ganhando competitividade por meio de câmbio. Então, a gente tem que deixar todos esses pontos aí no radar. O que a gente espera? Agora, dado toda essa explicação, o que a gente espera para dólar? O dólar não deve cair muito além dos níveis atuais. Então, a gente tem 2 pontos aí psicológicos bem importantes, né, que a gente chama de piso e teto, ou suporte e resistência, como vocês preferirem, que é um piso que é muito difícil de furar, né, e um teto que é difícil de furar para cima, né, então de superar. Então, a gente normalmente tem essas 2 bandas, né, então são bandas aí importantes, porque quando chega em 4,60, o mercado pode entender que o câmbio está barato e entrar comprando, o que faz o dólar subir, e quando chega ali em 5, né, a expectativa é que volte a cair, que o dólar já está caro, as pessoas começam a vender naquele patamar, o que também faz o dólar cair. Então, a gente tem pontos importantes, principalmente quando a gente pensa em grandes exportadores e importadores. Esses patamares, quase psicológicos mesmo, são bem importantes. Então, a gente pode ter aí o dólar com essas bandas de oscilação, mas flutuando aí ao longo do ano entre R$ 5,00, R$ 4,90. A gente viu a projeção ali do Focus, ela está muito perto do dólar à vista, né, do dólar praticado hoje. Justamente isso é feito porque o dólar é uma variável difícil de prever, como parafraseando o André aqui, é para deixar os economistas humildes, porque normalmente se erra a projeção de dólar, mas aqui a gente estabelece essas bandas e tenta estabelecer onde é que o dólar vai passar aí a maior parte do tempo, que deve ser aí em torno de R$ 4,90 e R$ 5,00. Vamos falar então um pouco da nossa previsão para a Bolsa agora, né? Porque a gente teve um ano muito aquecido em relação à Bolsa ano passado. E será que a gente vai ter então a mesma situação? Já pode colocar todos os slides aí, Débora,
que, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Que você tem que a curva de juros ela vai acabar se movimentando. A curva de juros, para quem não sabe, para explicar para o pessoal um pouco mais leigo, é o seguinte, que o normal é que, com o passar do tempo, a taxa de juros fique mais elevada porque quanto maior o tempo de uma maturação de um investimento, de um ativo financeiro que você compra, você tende a querer maior retorno financeiro em relação a ele, né? Só que você tem que, justamente nesse momento, por causa de toda a situação dos Estados Unidos, a curva está como a gente chama de empinada, ou seja, ela está subindo muito rápido para os níveis de taxa de juros mais elevados. Agora a gente tem uma tendência de se acomodar a um cenário muito mais tranquilo, que é um cenário muito mais normal, em que demora um pouco mais para a taxa de juros ficar mais longa. Ou seja, você tem, então, um apetite menor assim, pelo risco. Assim, isso daí tende a gerar um apetite menor pelo risco nos mercados, né? Você tem, então, que tem diversos, um apetite menor não, um apetite maior, né? Então isso daí tende a melhorar a situação dos títulos variáveis, né? Que são as ações e bolsas de valores e tudo mais, né? Você tem também que tem diversos anúncios para estímulos governamentais, estímulos empresariais, como por exemplo, a nova política industrial, o agronegócio. Isso pode fazer com que empresas desse lado acabem tendo um resultado melhor e isso acabe melhorando seu desempenho na bolsa, né? Você tem, então, que as expectativas também ficaram muito elevadas em 2023 e que nem o próprio Eduardo explicou muito melhor, né? Já que a expectativa está boa, então o mercado está esperando, inclusive, que a expectativa seja quebrada, ou seja, que ele seja surpreendido. Então, mais ou menos, é uma coisa meio maluca, né? Porque, assim, ele tem uma expectativa boa, só que ele já está esperando que essa expectativa seja surpreendida. Então, é basicamente assim que está funcionando a cabeça da lógica do mercado, né? Só que você tem uma série de incertezas globais, você tem conflitos geopolíticos podendo afetar o nível do preço das commodities, e a gente depende muito de preços de commodities aqui no Brasil, principalmente petróleo. A gente tem um conflito numa região muito sensível, que é o Oriente Médio. A China, com alguns problemas de crescimento econômico, não demandando tantas commodities, como soja, como minério de ferro. Isso pode fazer com que o preço dessas commodities no mercado internacional caia. E, inclusive, é esperado que o preço das commodities caia. A gente mostrou no mapa da Minas diversos relatórios aí, colocando muito em questão. Isso pode ajudar, inclusive, a controlar a inflação brasileira, mas deve gerar um desempenho ruim na Bolsa, né? Então, o que a gente espera é que você tenha um resultado um pouco estável, não seja, que pode, assim, ser, inclusive, melhor do que foi ano passado, porque pode chegar, inclusive, até os 140 mil pontos, na nossa opinião, só que também não vai cair muito, não tem uma possibilidade muito grande de cair, deve ter esse valor de flutuar entre 140 mil pontos e 115 mil pontos, né? Então, uma leve melhora, talvez, do que aconteceu no ano passado, mas a maior possibilidade é de estabilidade. E a palavra estabilidade é basicamente o que está permeando esse ano, né? Então, vamos falar agora, Débora, da renda fixa, então, que é o último ponto que a gente tem aí para... Aqui o intervalo, só para vocês observarem aqui rapidinho, né, o intervalo que a gente está esperando para a Bolsa, né? Mas vamos já falar então da renda fixa, já que é um ponto que o pessoal está esperando bastante, né? Porque muita gente aplica na renda fixa, inclusive. Exatamente, é um investimento muito popular aqui no Brasil, né? Até porque a gente tem, né, uma taxa de juros historicamente mais alta. Então, é um investimento popular e aí também o brasileiro nos investimentos, de uma forma geral, é mais conservador. Então, normalmente busca segurança porque não quer colocar o pouco dinheiro ali que juntou ao longo da vida em risco, né? Então, a gente tem uma disparidade grande de renda e tudo isso no Brasil. Isso também acaba tendo uma disparidade de como as pessoas colocam o seu dinheiro ali em posições, porque justamente uma pessoa que passou a vida toda economizando muitas vezes não quer arriscar perder. Então, a gente tem um brasileiro normalmente mais conservador em relação aos seus investimentos. Então, renda fixa é um ponto que a gente vai explicar para vocês aí o que a gente espera. Então, a gente tem ainda a pressão da inflação permanecendo, né, principalmente nas economias desenvolvidas. A gente falou essa semana muito sobre super quarta. Todo dirigente do Fed ou do Banco Central Europeu que vai dar um pronunciamento fala da meta, né? O Jerome Powell frisou isso muitas vezes no pronunciamento, na coletiva dele, que precisa levar a inflação
para a meta de 2%, que eles têm essa preocupação, que isso é o centro da preocupação ali do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. Então, a gente tem esse medo ainda, né, essa pressão da inflação permeando aí, né, e muito presente nos mercados desenvolvidos, economias desenvolvidas, aqui nomenclaturas que a gente normalmente segue aí, porque são as nomenclaturas mais utilizadas, até para vocês entenderem de quem que a gente está falando. O juro real, né, que é aquele juro descontado da inflação, né, deve ter um piso próximo aos níveis atuais para manter a atração dos investimentos, né, dada a estrutura frágil aqui da nossa economia. O que isso significa? Né, que a gente deve manter aí o juro real, então o juro descontado da inflação, ainda num nível, apesar do corte, um nível apesar do corte aí, num nível mais alto, justamente para tentar atrair esse recurso de fora, né, então ganhar naquele diferencial com outros países, para atrair esse recurso de fora, para ele entrar aqui no nosso Brasil e mexer aí com outras variáveis, como o câmbio, por exemplo. A gente tem a taxa terminal do processo atual de queda dos juros de alguns pontos percentuais abaixo do nível atual. Então, a gente espera cortes nos juros, então isso vai influenciar a renda fixa, sobretudo aquela renda fixa pós-fixada. Então, a gente teve agora um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. O que isso significa para aquela pessoa que tem um CDBDI, um Tesouro Selic? Ele não vai perder, mas ele vai passar a render menos porque a taxa de juros caiu. Então, a gente, só aqui trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia também. Então, a gente tem esse processo, né, atual de queda de juros que pode influenciar essas aplicações de renda fixa, só que, por outro lado, elas também podem valorizar as aplicações de renda fixa anteriores que foram pré-fixadas numa taxa maior. Então, esse também é um ponto que deve influenciar aí a renda fixa. A economia deve desacelerar em 2024, algo que a gente falou aí bastante já para vocês. Então, os juros devem se acomodar em níveis mais baixos do que o atual, né, até porque a gente tem aí esses cortes já previstos e possibilidade de cortes de uma forma global. Devem mudar aí a estrutura da curva, ficando ao longo do tempo mais flat nos prazos mais curtos, então mais retos, vamos pensar assim, mais estáveis, e levemente inclinado nos longos, justamente dada a incerteza aí que a gente tem no longo prazo. Isso acaba influenciando taxas de juros longas. E o carrego dos títulos longos pode ser mais atrativo do que a expectativa de ganho de capitais dos títulos. O que isso significa? É mais ou menos o que eu estava explicando antes para vocês. Quando a gente pré-fixa uma taxa numa taxa mais alta e carrega ela por um tempo, né, a gente tem aí esse carrego de títulos mais valorizados que acabam ganhando na diferença com a expectativa para o mesmo vencimento que tende a cair. Então, para vocês entenderem isso de uma forma gráfica, né, essa curva azul é como estamos hoje aí na taxa de juros. Então, a gente tem, né, um movimento de queda esperado e ainda uma taxa de juros mais alta. Claro que aqui não está na mesma proporção, mas o que se espera aqui é que a taxa de juros fique nesses vencimentos curtos e médios aí mais flat, então mais retas, e aí elas começam a ter uma leve inclinação. Então, a gente vai ter uma mudança na estrutura da curva de juros, justamente por esse cenário que vem se moldando aí com os cortes e com aí as expectativas atuais. E sabe onde que a gente acaba vendo tudo isso, Débora? Justamente no investidor mestre. Muita gente não sabe, né? Mas a gente não trabalha somente aqui no ICL Mercado de Investimentos, a gente também trabalha no investidor mestre. Então vamos conhecer um pouquinho melhor aí o que é o investidor mestre? Olha lá, você quer aprender mais sobre investimentos em 2024 e não cair nessas armadilhas que os gurus, primos, bancos, os gerentes de banco prometem para você? Então, gente, venham conhecer agora o Investidor Mestre. O Investidor Mestre é a plataforma que a gente tem, né? A gente mostra aqui para vocês aqui, por exemplo, que todo mundo vai lá, hoje qualquer um entra na internet, no Instagram, no Facebook, no Twitter, agora é X, né? No YouTube, vai lá e sempre tem uma promessa: fique rico com poupança, fique rico com criptomoedas, fique rico em 6 meses com jejum. Tem coisa para tudo quanto é lado, né? Aqui não. Aqui a gente não está prometendo nada para vocês. A gente só está prometendo uma única coisa, que vocês vão aprender como gerenciar suas finanças. Então é isso que é o importante. A gente vai ensinar para vocês a não cair nessas armadilhas e para também não cair junto com esses picaretas aí que ficam
simplesmente vendendo ilusões e não existe nada, né, Débora? Então, esse que é importante, né? Então, o que você vai aprender aqui com educação financeira dentro do Investidor Mestre? Você vai entender quais são os investimentos disponíveis, ou seja, renda fixa, renda variável, como que eles funcionam, como que você minimiza seus riscos, como você monta uma carteira bonitinha. O que mais que a gente vai aprender também? A gente vai aprender também a reconhecer o mercado de renda fixa e montar uma carteira a partir disso. Vocês vão conhecer todos os títulos, CDBs, LCAs, LCIs, todas essas letras, essa sopa de letrinhas que todo mundo tem dificuldade. A gente vai aqui para desmistificar para vocês vão entender que isso daí é muito mais fácil do que imagina. A gente tenta fugir um pouco do economês, inclusive, em relação a tudo isso, né? O que mais que a gente tem? A gente, então, vai tentar compreender as melhores estratégias para conseguir investir no mercado de renda variável, ou seja, nas ações, como que você monta uma boa carteira de ações para minimizar o seu risco, para você não quebrar dependendo de uma única falência, de uma única empresa, né? Então, a gente também ensina isso para vocês aí, muito importante. E também a gente vai tentar mostrar para vocês como você pode se planejar para um próximo passo. Você está pensando em estudar? Você está pensando em fazer uma faculdade? Você precisa juntar um certo dinheiro. Você está pensando na faculdade dos seus filhos? Também existe um certo nível de investimento que você precisa fazer. Está pensando na aposentadoria? Está pensando em abrir um negócio? E cada um desses são objetivos diferentes. Então, você tem que ter estratégias diferentes para conseguir tudo isso, né, Débora? E é muito importante. A gente tem mais de 55 mil alunos e 240 horas de conteúdo. Eu tenho conteúdo lá, a Débora tem conteúdo lá, o Eduardo tem conteúdo lá, então é maravilhoso. Então essa é a plataforma financeira. Vamos mostrar a plataforma rapidinho, então? Só para deixar claro, né? O Investidor Mestre é um produto CL. Sendo um produto do ICL, a gente é 100% independente, não tem vínculo com banco, com corretora de investimento, a gente nem sugere justamente para ser independente, então a gente não sugere nada para vocês, a gente só ensina. Vamos ver então a plataforma aqui, para todo mundo ver como é fácil, Débora? Mostra aí para a gente. Ela é super fácil de navegar, né? Uma plataforma bem fácil mesmo, bem aí simplificada, né, para você achar as coisas. Tem módulo básico, que são 75 aulas só de módulo básico. Tem operacional, então, como é que eu mexo ali para comprar um título público, né? Como eu posso fazer aí para comprar, para aplicar em alguma coisa? Então, tem aulas práticas, tem masterclass, né, que são 55 aulas aí de masterclass para vocês discutirem, né, e aprenderem sobre diversos temas. A gente tem um aprofundamento do Investidor Mestre, tenho alguns cursos lá, o André também. Tem curso de previdência, tem curso de renda fixa não é tudo igual, tem curso para entender mais sobre mercado de ações. Tem ali muitas aulas justamente para vocês aprofundarem o que vocês aprenderam ali no módulo básico. E tem novidade, né? E tem novidade. Vamos mostrar as novidades agora? Bora então? mostrar. Vamos voltar aqui para vocês acompanharem com a gente. Porque o curso do Investidor Mestre, ele é um curso realmente para quem quer organizar a sua vida financeira, proteger o patrimônio, é para quem quer criar um plano de aposentadoria que faz sentido, porque às vezes o banco te empurra um que não faz sentido, né? E aí a pessoa fica até achando que a previdência é ruim. É para aprender sobre o cenário econômico e como isso afeta as suas aplicações. E isso é uma novidade, porque a partir de agora, eu e o André temos aulas aí 2 vezes por semana, um dia com o André, um dia comigo, um dia de cenário, por exemplo, aplicado em investimentos. Então é bem completo mesmo. É para você começar a investir do zero aí para tentar tomar suas decisões com autonomia e mais aí consciência, não cair realmente em armadilhas. Eu sou um alvo super fácil aí do mercado financeiro, um alvo fácil, mas eu sou um alvo normalmente de coisas financeiras, porque eu pesquiso muito sobre isso. Então eu vejo um monte de guru, ganhe 20% ao mês, né? Eu fico até de olho nisso para ver o que o povo está falando de besteira por aí. E aí a gente vê, né, a nova grade, essa é uma das novidades. Então, como já adiantei para vocês, de segunda-feira, cenário econômico com o André, né? Então vocês vão poder discutir, bate-papo mesmo, é aula ao vivo, para vocês discutirem cenário com o André. E na terça-feira à noite comigo, para discutir finanças pessoais, investimentos e mercado financeiro como um todo. E aí as aulas são temáticas durante as semanas para a gente desenvolver vários assuntos aí relacionados ao Investidor Mestre. E aí a segunda novidade, porque não para por aqui,
é que a gente vai dar cursos de educação continuada, então cursos como se fosse Estatística 1, Economia 1, Estatística 2, Economia 2, justamente para vocês usarem aí esses instrumentos a favor de vocês aí no mercado, ou para analisar suas finanças, ou para analisar o cenário. Então, aula de economia com o André e estatística de investimentos para investimentos comigo. Tá? Então, a gente tem aí essa super novidade, além dos relatórios que a gente manda diariamente. Tá? E aqui não é porque a gente faz, não é por isso. Mas eu leio vários relatórios de research e nenhum é tão bom quanto o nosso, porque eu leio vários, e às vezes um assunto super complexo está em um parágrafo, e um parágrafo que não explica direito, e a gente consegue nos nossos relatórios aí pegar esse assunto complexo, mastigar para vocês e entregar um relatório completo, mais fácil de entender. E aí tem relatório de macro, tem boletim matinal de notícias, aquele famoso call matinal do mercado, tem também que recebe por áudio, boletim do Legislativo direto de Brasília, análise de empresas, né? Então pega uma empresa e analisa o balanço, analisa o que ela tem ali de novidade. Tem aí também o envio de materiais pelo Telegram, né? E o grupo de alunos no Facebook com monitoria ali para vocês discutirem entre si. Então é muito legal, é muito completo e realmente aí não tem igual. Mas deve ser muita coisa, né? Deve custar caro pra caramba. Será que custa caro? Será que Vamos custa contar? caro? Vamos ver. Se a gente fosse pegar isso em outro lugar, quanto que custaria, Débora? Vamos lá. Vamos ver. Ó, uma consultoria de investimento, R$4.000 por mês. Aí você pega lá, sei lá, um curso online sobre investimentos, mais R$1.500. Aí você pega só para fazer o relatório, R$3.600 por mês, assim, mais ou menos, assinatura anual, né? Se você fosse fazer uma faculdade particular, pelo menos R$9.100, só isso. Se você fosse fazer uma faculdade de ponta, R$5.000. E se você fosse fazer uma pós, inclusive, é mais de R$25.000. Então a gente deve gastar o quê? Deve ser uns R$7.000 o nosso curso, né? Já que é um pouco mais barato, né? Será? A gente vai contar para vocês. A gente tem até um ex-ministro aí, né? Dando curso. Um ex-ministro quebrou o Brasil dando curso aí por R$20.000, mais ou menos, bagatela, né? E ainda quebrou todo mundo, errou um monte de coisa. Né? Mas será que é isso? Porque tem mais. Será que quanto tem será mais que coisa mais ainda, presente? Vamos ver o que tem, então. Ó, os 3 livros do Eduardo Moreira, Desvendando o Capitalismo. O que mais que tem? Tem a Bolsa High-Tech, a Bolsa Tech IM, que você vai conseguir organizar cabo, vai conseguir colocar celular, caneta e tudo mais. Essa bolsa está maravilhosa, a gente tem aqui no estúdio, acabamos de ver também. A gente tem um porta-cartão para celular. O celular não vem incluso, tá? Deixamos bem claro isso ultimamente. Então vocês pode colocar seu cartão de crédito e os 2 documentos no celular. E, além de tudo isso, né? O que a gente mais tem? A gente tem todo esse pacote. Então é só R$97 por mês, é só isso? É só isso, pois é. R$97 por mês, com aquele tanto de relatório, com esse tanto de brinde, os 3 livros, a aula com o Eduardo, a aula comigo, a aula com você e com outros professores, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Então, para quem achou que ia ser, né, uma coisa muito distante, inacessível, a gente tem o compromisso aqui no ICL de trazer a educação de uma forma acessível, e a educação financeira não é diferente. Então, fica aí um plano anual de R$97 por mês. Então, não deixem aí de se juntar a nós. Né? É um apoio importante, inclusive, que mantém a gente aqui de pé. Né? A gente sabe, o compromisso é todo com vocês, então vocês acabam aí também ajudando a financiar a gente aqui. Então, né, e ainda receber todos esses materiais de educação financeira de excelente qualidade e relatórios maravilhosos todo dia. Eu sou muito orgulhosa dos relatórios, falo isso sempre porque eu leio muitos. Então, assim, é realmente muito diferenciado e acessível, que eu acho que esse é o principal ponto. Então, já bota o QR Code para o pessoal comprar. Lembrando que até hoje o replay também está liberado. Se quiser ver a aula com o Edu também, o resumo completo, a gente liberou o replay até hoje, então vai acabar muito rápido isso. E a promoção é para hoje, hein, gente? Entra aqui, garanta a sua vaga aí, você vai ganhar tudo isso que você olhou. Se quiser entrar no link, entra no link. Se quiser clicar no QR Code, clica no QR Code. Vale muito a pena, né, Débora? E para quem entrar também, tem uma aula minha e do André que a gente deu essa semana, né, para quem já estava, mas uma aula de mais de 2 horas, que a gente ficou com os alunos ali esmiuçando o mapa da mina, que a gente fez um pequeno resumo agora em meia hora para vocês. Mas realmente é imperdível, não deixem de acessar aí. E tem garantia, né? Se não gostar, garantia. Em 15 dias dá para voltar aí. Dá 15 dias, pessoal. Mas tenho certeza que vão gostar, não tenho dúvida. Experimente esses 15 dias, vai valer muito a pena, tá certo, gente? Então vamos sextar, Débora? Vamos sextar e entregar aí para os rolezeiros que já devem estar ansiosos no chat, entregar para o William De Luca
Um excelente fim de semana para vocês. Beijão, até segunda, que segunda a gente vai trazer um monte de atualização importante. Então, até lá. Até lá, gente. Tchau, tchau. E aí, turma? Que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando: caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!